Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. E o vídeo de hoje pode ser considerado um vídeo especial, afinal iremos revisitar o iceberg que praticamente fez a minha carreira aqui no YouTube, o iceberg das pessoas misteriosas. Iceberg esse que cataloga figuras tanto na história quanto na modernidade que possuem muitos mistérios em torno delas. Seja uma pessoa com a identidade desconhecida ou alguém relacionado a algum evento ou fenômeno bizarro e sem explicação. Aqui eu irei falar de tópicos que eu não comentei no vídeo original. Afinal, existem alguns outros icebergs que cobrem o mesmo tema com muito mais tópicos do que os presentes no iceberg original. E eu deixarei todos eles na descrição desse vídeo. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg das pessoas misteriosas, os tópicos perdidos. Alvin Dean. Georgios Dallambias, conhecido artisticamente como Alvin Dean, é ou foi um músico grego que é mais conhecido por integrar a banda de New Wave Status in Motion durante os anos 80, e por ser um dos principais candidatos a ser a voz por trás da música mais misteriosa da internet, também conhecida como Like the Wind. Ouvindo a voz de Dean nas músicas do Status in Motion, muitos apontam sua similaridade com a voz presente na música mais misteriosa da internet. O problema é que nunca foi confirmado se Dean possui alguma relação com essa música. Afinal, existem muitas poucas informações sobre ele na internet, com poucas fotos dele disponível, além de que não se sabe nem mesmo se ele está vivo ou não. Nem os seus ex-colegas de banda sabem o que aconteceu com ele, que parece não ser visto desde os anos 80. E mesmo que ele não seja o cantor da música misteriosa, o que provavelmente ele não é, ainda assim sua história chama muita atenção na internet e o seu desaparecimento ainda permanece um grande mistério. Tommy Wiseau. Esse é o nome do cineasta responsável pelo que é considerado um dos piores filmes de todos os tempos, o The Room de 2003, que se tornou um clássico cult pelas suas atuações amadoras que renderam diversas cenas que se tornaram memes pelas suas situações absurdas e diálogos bizarros. A vida de Wiseau antes da realização de The Room é um grande mistério. Se acredita que ele teria nascido na Polônia e o seu nome de nascimento é esse aí na tela. Porém, Wiseau não fala muito sobre sua vida, mas em algumas entrevistas ele já afirmou ter vivido em Estrasburgo, na França, e que ele cresceu em Nova Orleans. Mas uma das coisas mais misteriosas acerca dele foi como ele adquiriu uma quantia de 6 milhões de dólares para financiar a produção do seu filme. Até hoje não se sabe direito como ele conseguiu todo esse dinheiro. Richard Edwards. Richard James Edwards, mais conhecido como Richard Edwards, foi um músico galês conhecido por ter sido membro da banda Maniac Street Preachers, onde ele era guitarrista e também letrista. Ele expressava muito das suas visões políticas e sociais através das letras da música, sendo também conhecido pela sua atitude provocadora. Ele era considerado o rosto da banda. E em 1 de fevereiro de 1995, Richard desapareceu ainda sem explicação. Ele foi visto pela última vez em seu carro saindo do hotel em Londres, onde ele estava hospedado junto a um colega de banda em preparação para uma viagem aos Estados Unidos como parte de uma turnê do seu álbum Holy Bible. O seu carro foi encontrado no dia 17 de fevereiro, próximo à fonte de Severn, que é conhecida por ser o local onde as pessoas tiram a sua própria vida. E o músico havia lutado a sua vida toda contra a depressão, o que levantou a possibilidade dele ter feito exatamente isso. Mas isso nunca foi confirmado, e ele em si nunca foi encontrado, mesmo havendo alegações de seu avistamento em vários lugares do mundo. Apenas em 2008, Edwards foi declarado oficialmente morto. Ele tinha 27 anos na época do seu desaparecimento, o que também o liga com o infame Clube dos 27, que se trata de um grupo de músicos influentes que faleceram aos 27 anos de idade.
Agente 355. Esse foi o nome atribuído a uma espiã que atuou nos Estados Unidos durante a Revolução Americana. Ela teria atuado dentro de uma rede de espiões conhecida como Cooper Ring, que era organizada pelo próprio George Washington e pelo Major Benjamin Talmadge. A Agente 355 era responsável por coletar informações do inimigo para ajudar o lado americano no conflito, como, por exemplo, expor desertores, atuando entre os anos de 1778 a 1780. Existe um grande mistério em relação a essa mulher, afinal a sua real identidade nunca foi descoberta. Porém, há teorias que ela era uma pessoa pertencente à alta sociedade da época, em que em certo momento do seu serviço ela estava grávida, sendo a principal suspeita uma mulher chamada Anna Smith Strong, que também era um espiã do Cooper Ring. Mas até existem evidências que a Agente 355 possa nem mesmo ter existido. Tahari. Tahari é o nome dado ao indivíduo que viveu durante o século XVIII na França, que, segundo a história, desde os seus estágios iniciais de vida, chamava atenção pelo seu apetite insaciável. Tahari tinha a capacidade de comer o equivalente ao seu próprio peso em uma única refeição. Era dito também que ele comia até mesmo coisas não comestíveis, como pedras, animais vivos e até lixo. Ele comia tanto que os seus pais o expulsaram de casa, fazendo ele começar a viajar pelo país acompanhado de um bando de criminosos. Ele até por um momento, dada a sua condição, se tornou uma atração de circo, e posteriormente ele entrou no exército revolucionário francês, onde ele serviu na primeira coligação, principalmente como mensageiro. No exército, as rações dadas aos soldados não eram o suficiente para saciar sua fome anormal. Em algum momento ele até foi hospitalizado e estudado por médicos para tentar encontrar o motivo do seu apetite monstruoso. Existe até uma história que diz que os médicos teriam dado a ele um gato vivo e ele o comeu ainda com o animal respirando. Ele até mesmo recorria à carne humana para satisfazer sua fome. E apesar dele comer o equivalente a dezenas de pessoas, ele nunca engordava, ficando apenas inchado após o fim de uma refeição. Tahari veio a falecer em 1798 aos 26 anos, devido a sintomas de tuberculose avançada. Mesmo não sendo o único caso na história, a condição de Tahari é considerada uma das mais extremas. Se teoriza que ele poderia possuir uma doença conhecida como a Síndrome de Prader-Willi, que tem como um dos sintomas uma fome constante. Porém, é um pouco difícil diagnosticar uma pessoa que morreu há mais de 200 anos atrás. Mas caso ele tivesse mesmo essa síndrome, ele teria uma versão bem mais forte dela. Jerome de St. Cove. Esse é o nome de um homem não identificado que foi encontrado sem as suas pernas às margens da praia de St. Cove, na Nova Escócia, no Canadá, em 8 de setembro de 1863. Esse homem foi encontrado por um garoto de apenas 8 anos e, incrivelmente, ele ainda estava vivo, sendo resgatado pelos moradores da vila de Digby Neck. O homem foi questionado sobre a sua identidade, porém ele nunca falou qual era seu nome, já que ele apresentava dificuldades para se comunicar. Se tentou até falar com ele em vários idiomas, como inglês, francês, espanhol, italiano e etc., mas sem sucesso. O que mais intrigava as pessoas é o fato de ele ter sido encontrado com as pernas amputadas. Elas pareciam ter sido retiradas por um cirurgião, um pouco acima dos joelhos. Após se recuperar, o homem ficou conhecido como Jerome, visto que parecia que ele havia falado esse nome em algum momento. Ele começou a receber pensão do município e a ser cuidado pelos moradores de Digby, vivendo na vila por 50 anos até falecer em 15 de abril de 1912, estranhamente no mesmo dia que o Titanic afundou. O Homem de Formosa. O Homem de Formosa foi um indivíduo que acredita-se ser de origem francesa, que já afirmou ser um nativo da ilha de Formosa, a atual ilha de Taiwan, sendo o primeiro nativo da ilha a viajar até a Europa. A sua história começou a ser difundida entre 1701 a 1702, época em que a ilha de Formosa ainda era bastante desconhecida para os europeus. Segundo a sua história, ele teria sido sequestrado por um padre jesuíta e levado à força
força para a Europa, ainda quando criança, para ser convertido ao cristianismo. Ele teria falado coisas da cultura da população relacionada aos seus costumes e idioma, que posteriormente foram considerados uma grande mentira inventada por ele, principalmente quando soube de fato como vivia as pessoas na ilha de Formosa. Foi descoberto que esse homem já tinha uma espécie de carreira como impostor, criando identidades falsas e atravessando a Europa com elas. Ele falava diversos idiomas, como inglês, francês e latim. Após isso, ele foi acolhido na sociedade britânica, recebendo o nome de Jorge Pissal Manazar. O seu nome real e as suas reais origens são desconhecidas. Leatherman, traduzido para o Homem de Couro, esse é o nome pelo que ficou conhecido um homem sem teto não identificado, sendo um indivíduo que sempre usava roupas de couro feitas à mão, que se tornou uma figura conhecida no Nordeste dos Estados Unidos pelas suas viagens a pé entre os rios Connecticut e Hudson. Ele fazia essa viagem de forma regular entre 1857 a 1889, tendo um percurso pré-definido com horários precisos. Se soube que ele falava francês fluentemente, era católico e tinha o costume de não aceitar comida que era oferecida a ele e que ele não falava muito. Mas apesar disso, muitas pessoas da região tinham afeto com o homem. Também era desconhecida a forma como ele conseguia dinheiro. Ele dormia em cavernas que existiam próximas ao seu percurso, sendo que hoje as cavernas que ele usava para dormir viraram até atrações turísticas. O Leatherman veio a falecer em 1889 devido a um câncer de boca causado pelo consumo de tabaco, com presumidamente 49 ou 50 anos. Após a sua morte, ele foi identificado como Jules Burgley, nome que apareceu na sua lápide. E além disso, também foi escrito que ele teria nascido em Lyon, na França. Porém, isso foi rapidamente revisado, confirmando que esse não era o seu nome e também não era sua origem, as quais ainda hoje permanecem um mistério. A sua atual lápide, inclusive, apenas mostra o nome pelo qual ele ficou conhecido. Timothy Dexter. Timothy Dexter foi um homem de negócios americano que ficou conhecido por ser uma figura meio excêntrica. Ele nasceu em 1747 e não concluiu seus estudos. Porém, ainda assim, ele se tornou rico por se casar com uma mulher da alta sociedade, além de ter tido alguns investimentos inicialmente bem questionados que parecem terem gerado lucro por pura sorte. Afinal, Timothy não tinha nenhum conhecimento de finanças. Um dos seus investimentos foi vender carvão para a cidade de Newcastle, na Inglaterra, que já era uma grande produtora de carvão. Mas ele fez esse empreendimento durante uma greve de mineradores que fez a cidade precisar desse material. Além disso, Timothy também vendia bíblias para as Índias Orientais e gatos de rua para as ilhas do Caribe, que todas, apesar de terem rendido muitos lucros, foram inicialmente consideradas sem sentido. Timothy tentou também seguir uma carreira política, ganhando um cargo no governo da cidade como informador de servos, que parece que foi um cargo feito exclusivamente para ele, sendo que naquela época não existiam servos dentro dos limites da cidade. E além de tudo isso, em 1802, Timothy escreveu uma autobiografia que ele autopublicou chamada A Pickle for the Knowing Ones, que é notória por muitos erros de gramática, contendo quase nenhuma pontuação, se tornando assim um livro muito difícil de se ler. Mas apesar disso, o livro também foi um grande sucesso de vendas. Muitos consideram Timothy Dexter como um dos homens mais sortudos da história, tendo investimentos e negócios que misteriosamente deram muito certo. Benjamin Kyle. Em 31 de agosto de 2004, um homem foi encontrado nu, jogado próximo a uma lixeira atrás de um Burger King na cidade de Richmond Hill, no estado da Geórgia. Junto do homem não existia nenhuma identificação ou documento que pudesse comprovar a sua identidade. E além disso, quando ele foi resgatado, foi descoberto que ele estava sofrendo de amnésia dissociativa, fazendo ele não se lembrar de nada da sua vida, nem mesmo seu próprio nome. Ele foi encontrado
encontrado por um funcionário do estabelecimento e ele parecia ter sido espancado, com diversos ferimentos espalhados pelo seu corpo. Por não saber nem mesmo quem ele era, ele adotou o nome Benjamin Kyle. Dado a sua condição bastante particular, Kyle nos anos seguintes após o caso, sobreviveu fazendo alguns trabalhos pontuais, porém ele também se tornou um sem-teto, não conseguindo arrumar um emprego fixo. Mas finalmente em 2015, devido a um teste genético, foi descoberto que Benjamin Kyle na verdade era um homem chamado William Burgess Powell, nascido em 29 de agosto de 1948 em Lafayette, Indiana. Porém, apesar de hoje sabemos qual é a sua real identidade, existe uma grande lacuna na sua vida que ainda hoje é um mistério. Afinal, não se sabe o que aconteceu com ele entre 1983 a 2004, o ano em que ele foi encontrado com amnésia, já que não existem nenhum registro dele encontrado dentro desses 19 anos. E também não se sabe o que aconteceu para que ele estivesse naquela situação a qual ele foi encontrado lá em 2004. A Mulher Desconhecida de Alexandria. Existe um túmulo localizado no cemitério de St. Paul, na cidade de Alexandria, no estado americano da Virgínia, que pertence a uma mulher não identificada, que faleceu em 14 de outubro de 1816, aos 23 anos. O túmulo não apresenta o seu nome, tendo apenas essas informações que eu acabei de falar, junto de um poema que menciona um marido. O seu túmulo, dado ao seu misticismo, se tornou um ponto de interesse na cidade. Apesar de não saber quem é a mulher enterrada ali, existem algumas teorias de qual seja a sua identidade, como sendo uma mulher chamada Theodosia Burr Alston, uma mulher da alta sociedade americana que foi considerada desaparecida em 1813, após embarcar em um navio conhecido como Patriot, que desapareceu no mar em 31 de dezembro de 1812. Também havendo a história de que o marido da mulher misteriosa teria pedido que a mulher não fosse identificada em seu túmulo quando fosse enterrada. A Mulher de Sdalen. Esse é o nome dado a uma mulher não identificada que foi encontrada morta em uma área remota conhecida como Vale de Sdalen, localizada em Bergen, na Noruega, em 29 de novembro de 1970. A região montanhosa em que ela foi encontrada também é conhecida pela população local como Vale da Morte, devido ao alto número de pessoas que tiraram suas próprias vidas na região durante a Idade Média. O corpo da mulher foi encontrado queimado, porém só na parte da frente dele. A parte de trás, como as costas, não estavam queimadas, fazendo com que seja difícil identificar o corpo. Posteriormente, foi encontrado até uma mala pertencente à mulher na estação ferroviária de Bergen. A mala possuía impressões digitais semelhantes à do corpo. A mala continha moedas de diversos países da Europa, porém todos os seus documentos e rótulos foram destruídos, dificultando ainda mais a identificação da mulher. As autoridades acreditavam que a mulher tinha entre 25 a 40 anos de idade, media cerca de 1,60 m e possuía cabelos castanhos, rosto arredondado e olhos também castanhos. As autoridades locais começaram a recolher relatos de avistamentos da mulher, que poderiam ajudar na sua identificação. A polícia até mesmo foi atrás de lojas que vendiam os pertences encontrados tanto próximo ao local onde o corpo foi encontrado, até os objetos encontrados na mala que acreditam terem pertencido a ela. Posteriormente foi descoberto que ela passou por cerca de 9 hotéis espalhados pela Europa, e em todos eles ela usou nomes falsos. Testemunhas que teriam encontrado com ela diziam que ela falava em flamenco e inglês, e estranhamente cheirava a alho. Também a partir desses relatos foram criados retratos falados dela. A mulher foi enterrada no ano seguinte, em 1971, e o caso foi arquivado. Não se sabe ao certo até hoje como a mulher morreu, tendo suspeitas de que ela tenha feito isso com ela mesma, até um possível assassinato, tendo até a teoria dela ser uma espiã, afinal o caso aconteceu no meio da Guerra Fria.
Albert Johnson. Albert Johnson é o suposto nome de um caçador que atuou no norte do Canadá, no território de Yukon, entre 1931 a 1932. O seu caso começa em dezembro de 31, quando a polícia montada do Canadá visitou a cabana de Johnson devido a denúncias de outros caçadores locais que diziam que ele estaria desativando propositalmente as armadilhas desses caçadores. Na primeira visita das autoridades, Johnson se recusou a falar. Logo, os policiais resolveram voltar à sua cabana 5 dias depois. Novamente, Johnson se recusou a falar com eles. Logo, a polícia tentou invadir a sua casa e foi recebida com um tiro que Johnson disparou contra um dos policiais chamado Alfred King. Após isso, se iniciou um tiroteio. A polícia recuou para socorrer o policial baleado, porém uma perseguição foi iniciada para capturar Johnson. Foram usados 42 cães e 9 homens na perseguição, havendo um tiroteio que durou cerca de 15 horas. Eles teriam explodido a cabana de Johnson com dinamite para tirá-lo de lá. Isso fez com que ele trocasse tiros com a polícia escondido nos escombros da cabana. Após isso, a polícia recuou em busca de reforços. A perseguição a Albert Johnson durou mais de um mês, se estendendo até o ano seguinte, em 1932, e a sua figura chamou muito a atenção da mídia da época, que tentava cobrir cada passo da sua perseguição, que era transmitida através do rádio. Johnson chamava a atenção das autoridades pelas suas incríveis capacidades de sobrevivência e fuga, ficando semanas sem ser visto pela polícia. Parecia que ele conhecia muito bem a região. Em 30 de janeiro de 32, Johnson entrou novamente em um confronto com a polícia, onde ele atirou contra o peito de um policial chamado Edgar Millen, que morreu na hora. É dito que após isso, o ambiente ficou em completo silêncio e se pôde ouvir uma risada macabra que Johnson deu enquanto fugia após ter matado o policial. Desesperada, a polícia até contratou um aviador que serviu na Primeira Guerra Mundial chamado Up May para auxiliar nas buscas por Johnson pelo campo aéreo. Isso fez com que eles finalmente conseguissem rastreá-lo em 17 de fevereiro daquele ano. Logo, Johnson entrou novamente em conflito com a polícia. Desta vez, ele recebeu um tiro próximo à pelvis que acabou o matando, pondo um fim a essa perseguição que parecia nunca ter fim. A sua real identidade e motivações nunca foram reveladas. Alguns meses antes da perseguição, o policial Millen, que teria posteriormente morrido pelas mãos de Johnson, entrevistou o homem, e ele disse que Albert Johnson teria um sotaque escandinavo, levando à hipótese dele ser um estrangeiro, e o nome Albert Johnson não ser o seu nome real. Se estima que no momento da sua morte, ele possuía entre 30 a 35 anos. As únicas imagens que temos dele são fotos tiradas do seu cadáver após ele ter encontrado seu fim depois de fugir da polícia por mais de um mês. A garota adormecida de Turnville. Ellen Sadler era uma garota de 11 anos residente de uma aldeia inglesa chamada Turnville, que em 1871 adormeceu e só acordou 9 anos depois. Enquanto ela estava adormecida, ela se tornou até mesmo uma atração na vila em que ela morava, aparecendo em diversos jornais e atraindo pessoas como médicos e curiosos para a pequena vila para ver a garota. A família dela recebia até mesmo doações dos visitantes, o que fez levantar a possibilidade da situação da garota ser uma grande farsa. Ela foi submetida a testes para ver se ela realmente estava dormindo. Testes esses que meio que comprovaram que ela realmente estava dormindo. A garota finalmente acordou 9 anos depois, logo após a morte da sua mãe. Após ela ter acordado, a sua vida seguiu e ela se casou e teve 5 filhos. Não se sabe muito bem o que causou esse sono de 9 anos, porém diagnósticos modernos levantam a possibilidade dela ter sofrido de narcolepsia ou ter sido induzida ao sono dada ao uso de alguma droga.
Silbanaco. Silbanaco, ou no latim Silbanacus, é o nome de uma das figuras mais obscuras da Roma Antiga. Ele é apenas conhecido graças a duas moedas, uma recuperada nos anos 30 e outra durante os anos 80, que datam entre o governo do imperador Felipe I até o imperador Valeriano, entre 244 a 253. Silbanaco não é mencionado em nenhum documento dessa época e a sua existência só é conhecida graças a essas moedas, que nelas existe uma escritura que é traduzida como Imperador Mar Silbanacus Augustus, o que implica que ele era considerado o imperador de Roma, mas não se sabe praticamente nada sobre o seu suposto reinado, até as suas datas são um mistério, mas existe a hipótese dele ser um usurpador que tentou ascender o trono, porém foi frustrado. Dado ao seu nome um pouco incomum, se acredita que ele era um gaulês, que era um povo de origem celta que habitava a atual França principalmente. Mas o seu nome pode também ser um erro de escrita do nome Silvanacus. O que alimenta a ideia de Silbanacus ser um usurpador é que, como dito antes, ele não é mencionado em nenhum documento oficial e não está na lista de imperadores de Roma, sendo que ele podia ser um oficial do exército romano que se revoltou contra o imperador, podendo ter reinado em simultâneo com os outros imperadores conhecidos desse período. Algo que também corrobora com isso é o fato dessa moeda ter sido confeccionada em um período que ficou conhecido como a crise do terceiro século, que foi atenuada principalmente durante os anos de 235 a 284. Esse foi um período onde diversos generais ascenderam à posição de imperador e governaram por muito pouco tempo, entre 2 a 3 anos em média, morrendo principalmente em combates durante o seu reinado. Não é à toa que no período de 9 anos em que se acredita que a moeda tenha se originado, Roma foi governada por 5 imperadores diferentes. Então existe a possibilidade de Silbanaco ter sido um deles, que por algum motivo não foi propriamente documentado. Porém, isso ainda é um grande mistério que talvez nunca saberemos a verdade. Inclusive, existe outro personagem histórico que está mais ou menos na mesma situação que Silbanaco, chamado Esposiano, que também é um teorizado usurpador que teria atuado durante o reinado de Felipe I, conhecido apenas por uma única moeda. Peter Bergman. Peter Bergman foi um misterioso homem que em junho de 2009 chegou de ônibus em uma pequena cidade na costa da Irlanda chamada Sligo. Ele permaneceu por 3 dias na cidade até que ele foi encontrado morto em uma praia chamada Roses Point Beach. Relatos dizem que o homem tinha um sotaque alemão e afirmava ser da Áustria, tendo entre 50 a 60 anos. E o nome que ele se apresentava acredita-se ser um nome falso. Ele interagia pouco com as pessoas e o motivo dele estar naquela cidade é um completo mistério. Durante a sua estadia em um hotel local, ele foi filmado por câmeras de segurança. Nessas filmagens, podemos vê-lo carregando uma sacola roxa aparentemente cheia. Porém, em uma outra filmagem, nós o vemos voltando de uma caminhada sem a sacola. As autoridades acreditam que ele teria descartado seus pertences em locais estratégicos ao redor de Sligo. E parece que ele evitou ser filmado enquanto descartava esses itens, não querendo que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. Ele também foi filmado em uma lanchonete pegando alguns papéis do bolso, lendo e depois os descartando. Logo, no dia 16 de junho, o seu corpo foi encontrado em uma praia que ficava próxima à cidade em que ele estava hospedado. Seu corpo foi encontrado sem qualquer identificação e com suas roupas em uma pedra próxima. Não havia sinais de afogamento e também de que ele teria sido vítima de um homicídio. A sua morte se deu graças a um ataque cardíaco, porém ele também sofria de câncer de próstata, além de ter tumores nos ossos, e foi reportado que não havia nenhum tipo de medicação no seu corpo. Existe a possibilidade dele saber que o seu fim estava próximo e então ter planejado a sua morte, fazendo questão que ninguém o identificasse. Logo, a sua real identidade continua sendo um mistério. Em
Então eu acho que é isso. Essa foi a nossa revisita ao iceberg de pessoas misteriosas. Eu fiz o primeiro vídeo há 2 anos atrás e até o momento ele é o vídeo mais acessado do canal. Então achei que vocês iriam gostar que eu abordasse esse tema novamente. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se sim, não se esqueça de comentar o que acharam aí embaixo e também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.